Eu sou Amanda, sou nutricionista, agente do PENAI, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o POD PENAI. O POD PENAI é uma iniciativa deste Centro Colaborador, desta universidade, em parceria com o FNDE. E neste episódio, nós iremos falar sobre hortas escolares no âmbito da alimentação escolar. E para falar sobre este tema, nós convidamos hoje a nutricionista Raquel Aprato Maciel. A Raquel é servidora do município de Porto Alegre, atualmente na alimentação escolar, e tem como formação complementar especialista em nutrição clínica, mestre em ciências dos alimentos pela Unicamp, São Paulo, e atualmente é doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Programa de Desenvolvimento Rural. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda. Olá, Amanda, obrigada, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite teu do Secane para falar sobre esse tema tão relevante, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo, que urge fomentar ações de educação ambiental e educação nutricional. Muito obrigada. A gente que agradece, Raquel. Mas então, Raquel, em um dos nossos podcasts anteriores, nós abordamos sobre ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. E nós entendemos que a implementação das hortas escolares é uma forma de aplicar esta diretriz do PNAE, né, de educação alimentar e nutricional. Neste sentido, a gente te questiona, assim como forma introdutória, como se aplica a diretriz de educação alimentar e nutricional representada pelas hortas escolares na sua realidade? Então, inicialmente é importante citar uma breve retrospectiva. Em 2021, muitas escolas, dentre essas muitas municipais, receberam materiais para a criação de hortas. Receberam carrinhos de mão, pás, enxadas, ancinhos, que foram adquiridos pelo município com recursos dos programas federais Crescer Saudável e Saúde na Escola. Em 2023, 10 escolas municipais receberam um biodigestor cada uma. E representantes do programa Saúde na Escola, tanto da Secretaria de Educação como da Secretaria de Saúde, fomentam atualmente o engajamento dos professores no projeto Horta Escolar, através de formações e grupos de trabalho. Foi criado também uma rede de compartilhamento de experiências exitosas, onde há também uma troca de dicas, de ideias, sugestões, contatos para doações de materiais, entre outras trocas maravilhosas que têm acontecido nessa rede. E o que eu venho observando nas visitas às escolas, Amanda, e também através da participação de fóruns em agricultura periurbana de Porto Alegre, na temática horta escolar, é que as hortas vêm acontecendo da seguinte forma. Um professor que queira e consiga abraçar esse projeto fica encarregado de planejar os canteiros, de conseguir as doações, de sementes, de terra, de conseguir voluntários para manutenção da horta, planeja as atividades na horta também com os alunos, ensinam os alunos a semear, fazer manutenção, colher, e com isso as oficinas com os produtos colhidos também trabalham assuntos relacionados ao conhecimento de ciências da natureza através da horta. Existem vários trabalhos lindos acontecendo no município, vários casos exitosos a serem seguidos. Obrigada, Raquel, por nos trazer essa introdução, nos trazer o relato de como é que está o trabalho de vocês. A gente fica muito contente de escutar isso. Mas assim, qual a importância que você acha da implementação e manutenção das hortas escolares? Então. Bom, eu penso assim, no momento que nasce uma horta dentro de uma escola, as possibilidades de aprendizado dos alunos, elas se multiplicam. Esses passos que a gente chama de horta escolar, ele passa a ser um grande laboratório, tanto de saberes quanto de interações sociais, contribuindo com o conhecimento do aluno, mas também com o desenvolvimento dele como ser social, como pessoa social.
e isso contribui com o desenvolvimento da percepção de lucidez, de lucidez do meio ambiente em que ele vive, do meio em que ele vive, do ambiente, né? E das relações de troca entre esse meio e ele. É muito importante isso. Eu vou expor aqui uma sequência de exemplos que podem parecer meio óbvios, mas é justamente dessa simplicidade que a horta nos traz, é que é relevante, passa a ser relevante. Então, começa assim. As crianças que entram em contato com a horta, elas aprendem, né, desde o início ali, que começa essa manipulação da horta, esse manejo, que as sementes ou as mudas, para elas se desenvolverem, elas precisam de nutrição. Então, eu chamo assim, insight 1, né? Precisam nutrir-se, assim como nós, né? E de onde vem essa nutrição? É da terra? Sim, é da terra, mas a terra também precisa estar bem nutrida, né? Para nos dar frutos nutritivos, né? E fortes. Então, essa fonte de nutrientes, elas podem ser conseguidas através da construção de uma composteira. E grande parte dos resíduos orgânicos que foram descartados após o preparo e o consumo da alimentação escolar podem alimentar essa composteira. Então, para isso, os resíduos orgânicos da cozinha, eles precisam ser separados dos resíduos secos. Então, insight 2, a importância da separação dos resíduos. Então, além desse insight para os alunos, né, isso também envolve uma conscientização da equipe da cozinha sobre isso, o empenho de todos da equipe para que isso aconteça. Então, quando a equipe de cozinha se organiza para isso, Amanda, além de estar participando do projeto Horta dentro da escola, essa equipe toda está levando esses novos hábitos para dentro dos seus próprios lares. Então, isso também gera uma educação ambiental dentro da equipe de cozinha, né? Então, seguindo a sequência dos insights na implementação e manutenção da horta escolar, além das crianças perceberem que a terra precisa ser nutrida para a semente germinar e crescer, as crianças e os adolescentes percebem que essas sementes ou mudas, elas precisam de água, de luz. Insight 3. Esses recursos são essenciais à vida. Bom, mas isso a gente aprende na escola. Muitas pessoas me diriam isso, né? E não precisaria de uma horta para a gente aprender, né? Mas, sim, isso se aprende na escola, nos bancos escolares. Mas é aí que tá. Quando a criança aprende na vivência de uma horta, esse aprendizado é introjetado de uma forma muito mais plena, transborda coerência, né? Porque vem da prática. A criança tende a aprender muito melhor e mais rapidamente vivenciando e aplicando os saberes na prática. Então, quando ela vivencia a importância prática dos recursos essenciais à vida, automaticamente dentro dela, a importância do respeito à natureza começa a ser introjetada desde cedo, de forma simples e permanente, porque não tem como questionar. Ela está vendo o que a semente precisa para germinar e crescer. Isso é natural, não precisa de nenhuma verbalização sobre isso, né? E seguindo, aí segue, né? Isso são exemplos, porque a horta propicia infinitas possibilidades, né? Para a horta poder, além de receber a luz solar, enfim, para poder receber água, sombra ou qualquer outra atividade que precise ser feita por várias mãos, Amanda, então vivencia-se a importância do trabalho cooperativo. Então, o insight 4, pertencimento, né? Então, não existe, assim, protagonismo, existe cooperação, grupo, existe o pertencimento. Para eu conseguir um resultado final, um fruto que a gente tanto almeja, precisa da atividade de todos e não apenas de uma pessoa, né? Então, assim vai. E o meio ambiente é isso, é uma interação, né? Então, quando a gente desenvolve nas crianças e nos adolescentes, eu chamo essa lucidez
sobre o meio em que a gente vive, a gente consegue produzir muitos insights, como esses que eu exemplifiquei. Mas também a gente consegue produzir insights em relação às escolhas alimentares dessa criança. E sobre outras questões também, que fazem parte da construção da personalidade dessa pessoa que está ali, absorvendo tudo ao redor, né? Então, é um assunto que gera muitos insights. E por ser naturalmente, necessariamente uma atividade em grupo, a horta facilita essas interações sociais. Podem contribuir também com os estudos da matemática, português, história, além das ciências da natureza, né? Proporcionando um aprendizado inter e multidisciplinar. A horta, ela pode ser também aproveitada para proporcionar uma atividade culinária, mas não somente uma atividade aluno-professor. A gente tem que ir mais além. A gente tem que envolver aluno e equipe de cozinha, por que não aluno e suas próprias famílias dentro da escola? Essa aproximação das famílias com os alunos, né? Se possível. Então, aprender a culinária, sempre voltada para a educação nutricional e educação ambiental, com os seus próprios pais dentro da escola, né? Enfim, são infinitas possibilidades. Raquel, eu fiquei encantada acompanhando todo esse caminho didático que tu foste trazendo aí, todos esses insights que foste relacionando com o desenvolvimento humano e com a educação ambiental. É muito gratificante escutar a tua fala em relação às hortas. Muito lindo, assim, muitas possibilidades, né, da gente implementar e desenvolver essas crianças aí. Agora, também a gente precisa pensar um pouquinho, né, e eu queria ouvir de ti, quais os empecilhos que existem, né, em relação à implementação e manutenção das hortas escolares? São muitos desafios, que o projeto Horta Escolar Horta Escolar é algo grandioso. Então, como tudo que é grandioso, tem grandes desafios, mas que podem ser superados e estão sendo, né, superados. Através das observações, nas minhas visitas nas escolas e também dos fóruns de agricultura periurbana, da escuta nesses fóruns na temática horta escolar, escutando essas escolas, eu percebo que um dos principais empecilhos e desafios é a questão do professor. Esse professor que está engajado com a horta e sai da escola. Ou esse professor diminui carga horária por algum motivo e aquela horta escolar que estava a pleno vapor passa a ficar adormecida, né? Aí chegam as férias também escolares e às vezes há uma dificuldade de conseguir um voluntariado para ir lá limpar, regar, enfim. São N dificuldades, né? Entre elas também existe, assim, ainda um grande distanciamento entre a horta escolar e a cozinha da escola. Existe um grande distanciamento, infelizmente. Já melhorou muito, mas pode melhorar bem mais. Também vejo assim, que a horta escolar ela ainda precisa ser apropriada por todos. Mesmo que exista o professor que abrace o projeto, todos na escola têm que sentir que a horta pertence a eles. Professores, funcionários de outras áreas, cozinha, além dos alunos, claro, né? Então, geralmente a horta, a gente chega assim, e a horta? A horta é do professor tal. Eu penso que a melhor resposta seria, a horta da nossa escola é dirigida pelo professor tal. Então, e aí quando eu pergunto para as cozinheiras, quando eu vou na cozinha, eu pergunto, e a horta, como anda? Não sei. Parece que tem uma horta ali. É bem bonita. Mas eu espero um dia ter respostas assim, sim, que todos saibam detalhes dessa horta, que todos se sintam cooperativos nessa horta e possuidores da horta, né? Assim, não sei se a palavra ideal seria essa, mas pertencentes à horta seria melhor. Além disso, precisaria haver um plano político-pedagógico de inserção de aprendizados multidisciplinares no currículo escolar através da horta. Existem já políticas públicas que orientam, né, que se desenvolva essa proposta, mas não existe uma obrigatoriedade, né, e nem incentivos para acelerar
a viabilização desse processo. E isso é um grande empecilho, porque tudo precisa de recursos financeiros também, né? E esses incentivos seriam recursos, né? Contrapartidas, enfim. Isso aceleraria mais ainda a viabilização da horta dentro da escola, né? Então, a horta escolar, ela precisaria ter uma verba fixa mensal exclusiva para a sua criação e a sua manutenção. Não somente aqueles projetos eventuais, para compras eventuais de produtos que são muito bem-vindos e muito bons, mas penso que precisamos evoluir nisso realmente, né? Atrelar a verba nisso, né? Seria muito importante também haver um aproveitamento das colheitas, um planejamento de aproveitamento dessas colheitas, seja através de doações programadas, organizações de feiras, incrementos na alimentação escolar e também maior contribuição com ingredientes para fazer oficinas culinárias, como eu falei antes, mas até, por que não, cursos que incentivem o empreendedorismo dos adolescentes, por exemplo, né? Parece que a gente tem alguns empecilhos, sim, no caminho, mas pelo que eu te escutei, alguns já solucionados ou em solução, ou tem soluções futuras, né? E então, Raquel, além dessas questões que você trouxe agora, eu queria escutar, assim, de acordo com a tua vivência, que é rica, né? Pelo que a gente está escutando, quais as perspectivas futuras em relação às hortas escolares? Em relação às perspectivas futuras, né, das hortas escolares, temos inúmeras políticas públicas incríveis, como o PNAE, por exemplo, né, que é incrível e que uma das diretrizes maravilhosas é essa, né, entre outras políticas públicas, como, por exemplo, as leis de segurança alimentar e nutricional, que orientam, que recomendam a implantação de hortas escolares, né? Porém, ainda a gente não tem nenhuma política pública que atrele a horta escolar a um ganho de verba, a um recurso que garanta esse recurso para que ela seja viabilizada, para que ela seja mantida, para que as hortas escolares consigam se manter vivas por décadas e décadas e não simplesmente aconteçam por um tempo e depois tenha que ser recomeçada, sabe? Então, eu vejo que esse incentivo ele precisa ser mais incisivo e realmente precisa ter essa garantia. Algum incentivo fiscal, não sei de que forma seria isso, mas precisamos que a horta escolar tenha essa importância, mas que seja dada recursos para que ela seja viabilizada de forma sistemática e contínua, né? Então, e também gostaria de acrescentar que da importância, né, disso acontecer um dia, é que a gente tem que lembrar que, além de todos esses benefícios que a gente conversou aqui, de tudo isso que esse laboratório vivo pode fornecer para o desenvolvimento do aluno, né, enquanto desenvolvimento dos seus conhecimentos, saberes e também do desenvolvimento como pessoa social, a horta escolar ela pode contribuir também com o engrandecimento do espaço urbano, deixando ele mais verde. E agora a gente está nesse contexto, né, vivendo o futuro, como eu digo, vivendo as mudanças climáticas, né? A gente precisa investir em espaços urbanos mais verdes. E as hortas escolares elas poderiam agregar muito isso na paisagem urbana. Certeza. Vejo que perspectivas futuras também em relação a maiores investimentos em pesquisa que auxiliem na elaboração de modelos de governança que sejam capazes de tornar a horta escolar uma obrigatoriedade, não apenas uma sugestão, orientação. Eu defendo isso porque a gente sabe, né, que quando existe uma política pública atrelada a verbas, como eu venho frisando, né, incentivos fiscais, enfim, realmente isso tende a dar mais certo e a gente tende a ter também a colher mais frutos, literalmente, né, dessa horta. Certo. Raquel, é muito bom estar aqui te escutando, assim, escutando inúmeros pontos positivos. Ai, que bom que mais positivos do que desafios. De fato, a gente identifica alguns empecilhos, mas como a gente já comentou aqui, que estão em fase de
de solução, né, ou já solucionados. Outro ponto importante que eu acho que cabe falar, que a gente sempre reforça em todos os nossos podcasts, é que a união dos atores envolvidos na alimentação escolar, no PNAE, favorece que se implementem e que se mantenham ações como essas que a gente está falando aqui, né, em relação às hortas escolares. Mas, enfim, ficaria aqui muito tempo ainda falando contigo. Mas, para finalizar, e a gente também gosta de pedir para o nosso convidado indicar materiais que auxiliem no conhecimento destes atores envolvidos lá na ponta, né, na política. Então, a gente te questiona se você tem algum material, alguma plataforma ou cursos que auxiliem esses profissionais envolvidos no PNAE lá no sentido de implementar e manter as hortas escolares. Existem infinidades de materiais na internet, assim, infinidades de trabalhos publicados com experiências exitosas em todo o Brasil. Mas o primeiro curso assim, que eu fiz, que eu gostei muito, que é do site da Embrapa. Então, é gestão de hortas pedagógicas. Gostei muito, é um curso online que te ajuda a entender como gerir uma horta pedagógica, desde o início, assim. Ele é muito didático, muito bom, eu gosto muito. Também sempre, o primeiro site que eu olhei foi da Rebrae. E tem N outros sites, assim, dos cadernos da ABA, de agroecologia também. Site da Emater também, eu gosto muito. Sempre tem pesquisas muito atuais em todo o Brasil, que a gente possa pesquisar e ter novas ideias, soluções, sugestões. E, recentemente, também tem um livro que eu conheci através de uma professora, da professora Pamela, numa disciplina de desenvolvimento rural. E é um livro maravilhoso, assim, que se chama A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo. Esse livro, ele é muito interessante, porque ele te ajuda a pensar por outro prisma em relação à segurança alimentar e nutricional. Ele amplia os nossos conceitos sobre isso. Ele nos faz refletir das nossas ancestralidades, sobre o quanto a gente pertence à terra, o quanto a terra nos dá, né? E o quanto a gente também precisa respeitá-la, né? Então, eu vejo que para a gente poder investir em horta escolar e trabalhar com isso, a gente precisa entender também por que a gente está fazendo isso, né? Não é só para a gente ter o fruto ali, é muito mais do que isso. É uma valorização de toda a nossa ancestralidade também. Perfeito, Raquel. Então, todos esses links, cursos, livros e materiais que a Raquel está indicando, a gente vai inserir na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso depois. Bem, então chegando ao final de mais um podcast, a gente só pode agradecer a presença da Raquel, a esse rico compartilhamento de experiência aqui conosco. Raquel, se você tiver suas palavras finais, fica à vontade para agradecimentos. Muito obrigada, foi muito gratificante ter essa oportunidade e uma honra estar com vocês aqui, que eu tenho certeza que quem está assistindo o podcast valoriza esse assunto e isso é muito bom, né? Estamos todos juntos nessa busca para que a horta escolar realmente seja valorizada da forma que ela merece, né? E agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada novamente, Raquel. Até o nosso próximo episódio.